Quais são os resultados que uma plataforma de força pode nos fornecer para avaliação do salto vertical, que é o que eu chamo aí de uma radiografia do salto vertical. Esse vídeo aqui é para você que é profissional de educação física, professor universitário aí na graduação de educação física, pós-graduação, está fazendo mestrado, doutorado, é cientista do esporte. Então vou mostrar para você alguns dados, né, que você pode estar utilizando aí com uma plataforma de força. Então vou mostrar para você aqui uma planilha, né, de dados aí relacionados a um salto contra movimento, como esse que você acabou de ver no vídeo aqui. Bom, então essa planilha que você está vendo aí agora, essa daqui, tá? Tô passando, tá? Essa planilha que você está vendo é uma planilha que é extraída aí de plataformas de força. No caso dessa daqui, é uma plataforma de força SVB, que é uma plataforma bipodal, onde na realidade são duas plataformas, né? A pessoa está pisando lá com o pé direito e pé esquerdo, cada pé numa plataforma diferente, e a coleta é feita de maneira simultânea nos dois pés. Então, geralmente, quando você extrai os dados aí da plataforma de força, você tem uma tripa de dados aí com tempo, força, algumas outras informações. Mas basicamente o que uma plataforma de força faz é medir o tempo, né? Ela tem um cronômetro interno, né? O sistema eletrônico, e mede a força. No caso aqui, nós estamos medindo força pé direito e pé esquerdo. E a somatória dessas duas forças vai ser a força total que o sujeito fez ali, a força de reação contra o solo. Então essa daqui é uma planilha automática que é gerada logo que o sujeito acabou de fazer o salto, é gerada essa planilha, né, num software específico que a gente tem, gera essa planilha, e aí você tem aqui um cabeçalho, que é onde você coloca algumas informações iniciais para fazer a análise do salto. Por exemplo, qual que vai ser a duração aí do tempo de amostra, né, para a gente poder calcular qual que é o peso corporal. Então, geralmente, quando a gente vai aplicar um teste em plataforma de força, o avaliado ele é orientado a ficar parado sobre a plataforma e depois ele realiza o movimento. E esse período que ele fica parado sobre a plataforma, ele é utilizado para calcular o peso corporal. Então, a plataforma vai pegar esses dados e vai fazer um cálculo e vai estimar, fazer a medida, né, do peso corporal, da força-peso desse avaliado. Então eu posso estipular, aqui a gente configurou aqui para 1 segundo. Então durante o primeiro segundo de amostragem, que seria mais ou menos esse período aqui, ó, que seria mais ou menos aqui, ó, ele vai usar isso daqui para calcular o peso corporal. Aí depois a gente tem algumas outras informações aqui. Eu vou colocar alguns pontos de corte. Então não existe, todo o sistema eletrônico que faz o cálculo automático de alguma coisa, ele precisa ser alimentado com algumas informações para que o algoritmo dele funcione adequadamente. No caso aqui, da plataforma de força, eu preciso informar quais são os percentuais, quais são os valores de corte, para ele saber o que é início do movimento, o que é final do movimento, qual foi o ponto de decolagem. Então a gente tem algumas informações. No caso dessa planilha, essa informação ela é expressa aqui, ó, em percentual da massa corporal, ou seja, em percentual do peso corporal. No caso aqui a gente colocou 2%. A partir do momento que eu informei essas duas, eu coloquei essas três informações, né, que é o cálculo do peso corporal, o ponto de corte para início do movimento e o ponto de corte para final do movimento, que seria a decolagem, né? A hora que ele sai da plataforma. Então, informado isso daqui, ele vai aqui, no primeiro momento, essa planilha ela vai distribuir essas bolinhas. Essas bolinhas que você tá vendo aqui, ó, tem essa primeira, então, tenho essa primeira aqui, aí depois tem essa aqui, a outra. Então, todas essas bolinhas laranjas, elas correspondem a pontos específicos no salto. O que são esses pontos? Ó, essa primeira bolinha aqui quer dizer que é o início do movimento. Ó, essa segunda bolinha aqui
é o final, aliás, o início da frenagem dentro da fase... Opa, deixa eu fechar aqui. Tá? É o início da fase de frenagem. Essa outra bolinha aqui seria o início da fase concêntrica, depois força de pico e assim por diante. Então a gente tem essa distribuição. Caso eu não configure adequadamente esses pontos aqui, essas bolinhas elas vão ficar meio zoada dentro aqui do gráfico, né? Então elas vão ficar todas aleatórias e, consequentemente, o meu resultado, o algoritmo aí da planilha, o resultado que eu vou ter, ele não vai ser o mais correto possível. Por exemplo, ó, vamos dizer que eu considere 1% para início do movimento. Ó. Coloquei aqui, ó, tá vendo que essa primeira bolinha, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó, viu que essa... Aumentar um pouquinho. Ó, essa primeira bolinha aqui, ali estava 2% aqui, ó. Ó. Tá no início do movimento. Eu coloquei aqui, ó, 1%, a bolinha já se movimentou. Então jogou para cá. Então quer dizer que 1% seria um valor muito baixo para esse conjunto de dados. Agora, se eu coloco aqui, 1,2, continuou baixo. 1,3. 1,4. Ainda é baixo, 1,5. Opa, 1,5 já foi ali para visualmente, né, uma inspeção visual, ele já define que, a gente já pode definir que ali, é um ponto mais adequado. Então, o menor valor que a gente pode colocar aqui seria 1,5 para esse conjunto de dados. Isso vai depender do quanto o avaliado ele conseguiu se manter de maneira estável sobre a plataforma. Porque se ele ficar oscilando, não vai ter o algoritmo que vai dar jeito, porque não é mágica. Tá? Então, o avaliado ele precisa ser muito bem orientado aí para a gente poder ter uma avaliação que seja minimamente aí adequada, né? Ou que a gente tenha um conjunto de dados que seja mais fácil para a gente fazer a nossa interpretação. E a mesma coisa vale aqui para final do movimento. Né? Vamos pôr aqui, final do movimento está com 2%. Se a gente colocar 0, por exemplo, tá vendo as bolinhas aqui embaixo? Eu tenho que ter, nesse ponto aqui, eu tenho que ter 3 bolinhas. E no caso aqui, acumulou tudo, né? Elas se aglomeraram tudo no início. Isso quer dizer que esse 0% ele é inadequado para esse conjunto de dados. Se eu colocar, vamos pôr 1% aqui. 1%, continuou tudo aglomerado ali. Vamos pôr 1,2. Continuou, 1,3. Opa, 1,3 já apareceu uma outra. Só que não apareceu a terceira bolinha aqui. Então 1,3 continua sendo ruim aí o valor de corte. Opa, 1,4 já foi o menor valor que a gente conseguiu aqui para esse conjunto de dados. Aí você vai me perguntar, mas eu vou ter que fazer isso para todo o teste? Dentro de plataformas de força, toda plataforma de força que vai fazer análise de salto vertical, ela faz isso. Ela pode ter isso automático ou ela pode ter isso configurável pelo usuário. Se for automático, muito provavelmente ela pode fazer isso que eu acabei de fazer aí, de maneira automática. Ela vai lá e acha qual que é o menor valor, ou então ela coloca um valor fixo e segue aquele valor para todo o salto. Para todo avaliado vai valer aquele valor. Por exemplo, em literatura a gente encontra aí na faixa de 2%. Então, 2% é o valor que eu consigo usar para quase todo mundo. E eu não vou ter uma diferença de resultado final que seja relevante. Então, 1,5% ou 2%, tanto faz. Sendo que 2% eu vou conseguir atender a maioria dos saltos. Só não vou conseguir atender aqueles saltos que não foram realizados de maneira adequada. Aí, existem duas opções. Ou eu posso aumentar esses valores aqui, e eu vou ter os meus resultados comprometidos, ou eu posso realizar um outro teste. Aí vai ficar a critério do avaliador. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara, não existe algoritmo que seja automático, né, e faça isso de uma maneira que seja extremamente confiável.
Isso sempre vai depender da capacidade, né, do avaliador. O avaliador ele tem que conhecer isso, tem que conhecer esse tipo de manipulação, né? Vamos colocar uma manipulação ou configuração. Porque a gente fala manipulação, dá a impressão que vai realmente manipular os dados, né? Não deixa de ser, mas seria uma configuração. Então eu preciso sempre estar atento a esses pontos de corte. Existem casos aí, que já chegou para mim, que um relatório tem ponto de corte de 10%. Ou seja, aqueles dados estão absurdamente comprometidos. Que dados são esses? Né? Mais para frente aqui eu vou mostrar mais ou menos para vocês. Então, 2%. Se eu for utilizar isso uma escala maior, eu deixo fixo ali 2% e vou usar isso para todo mundo. Só que eu tenho que ter noção que isso vai influenciar alguma coisinha no meu resultado. Aí cabe ao avaliador saber se ele vai querer fazer isso indivíduo a indivíduo ou se ele vai usar um ponto de corte. Vamos diminuir aqui, ó. Bom, mas feito isso, entrou aqui no cabeçalho, você simplesmente tem que olhar se as bolinhas estão distribuídas dentro de uma disposição ali que é coerente. O que é uma disposição coerente? Aí você vai ter que saber, né? Então aí é literatura, a gente tem que estudar, aí dá pra gente falar bastante coisa, mas aí não é, eu quero só mostrar mais ou menos a planilha. Feito isso daqui, então eu já tenho essa distribuição, então beleza, esses dados aparentemente eles são válidos. Aí eu vou para os resultados. Então, a partir do momento que eu tenho essas bolinhas distribuídas adequadamente aqui, eu já posso ter os resultados. Quais são os resultados que uma plataforma de força pode nos fornecer para a avaliação do salto vertical, que é o que eu chamo aí de uma radiografia do salto vertical. Então, eu consigo ter aqui, velocidade de pico, né, que seria a velocidade máxima, velocidade de saída. Isso daqui é uma coisa que gera bastante confusão, tá? Muita gente confunde velocidade de saída com velocidade máxima. Não é, são coisas distintas. A velocidade máxima ela ocorre antes da velocidade de saída. Eu vou mostrar no gráfico aqui os pontos em que isso acontece. Então eu vou ter aqui tempo de voo, eu tenho máximo deslocamento para baixo, que é o quanto esse indivíduo abaixou, no caso aqui do salto contra movimento, a duração da fase excêntrica, potência média, duração da fase concêntrica, potência média, a potência de pico, força no início da fase concêntrica, força aí nos primeiros milésimos de segundo da fase concêntrica e por aí vai, né? Então eu tenho a taxa de desenvolvimento de força. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 taxas de desenvolvimento de força. Então, taxa de desenvolvimento de força é um capítulo à parte dentro da avaliação não só a avaliação do salto vertical, avaliação de força. Porque eu posso calcular de inúmeras maneiras. Então, se você tem lá uma taxa de desenvolvimento de força, o primeiro passo é você saber como foi calculada. Como foi calculado? Quais foram os pontos de referência dessa taxa de desenvolvimento de força para saber se aquilo é adequado ou não. Né? Aliás, adequado não. Se você pode comparar diferentes artigos, diferentes avaliações, diferentes resultados. Porque nem sempre uma taxa de desenvolvimento de força, nem sempre não, nunca, né? Uma taxa de desenvolvimento de força calculada de uma maneira é comparável com uma taxa de desenvolvimento de força calculada de outra maneira. Mas isso daqui, existe até um vídeo em algum lugar aí dentro do nosso canal que eu falo um pouquinho de taxa de desenvolvimento de força. Depois você dá uma olhadinha lá. Então eu tenho força de pico relacionado a peso corporal, né? Que se eu quero comparar diferentes indivíduos com relação aos resultados de uma plataforma de força, eu preciso estar normalizando, né, esses resultados. E geralmente a normalização com plataformas de força, ela é feita pelo peso corporal. Ou seja, lá no começo aqui, a gente calculou o peso corporal desse indivíduo. Então, o cálculo que foi feito aí, o peso corporal, para se chegar ao peso corporal, ele vai receber o valor de 1. Então, se um sujeito pesa 50 quilos e o outro pesa 100,
eu normalizo os dois para 1, para eu poder saber exatamente fazer comparações. Porque é óbvio que um indivíduo que tem lá 100 quilos, muito provavelmente ele é mais forte do que o cara de 50. Não quer dizer que seja, tá? Porém, pelo tamanho corporal, é provável que ele consiga gerar mais força. Agora, essa força que ele gera proporcional realmente é maior ou não em relação a um indivíduo que tem uma massa corporal diferente? Então, eu sempre preciso relativizar isso pelo peso corporal. Então, aí sim eu vou saber fazer comparações. Isso vale bastante assim para atletas, né? Então, se eu tenho lá um grupo de atletas e um indivíduo gera lá 900 newtons e o outro gera 600, o de 900 em valores absolutos é mais forte. Mas o quanto de peso corporal equivale esses 900? Se ele é mais pesado, isso daí vai ter uma proporção menor. Se ele é mais leve, isso vai ter uma proporção maior. Mas também isso daí é assunto para um vídeo bem específico, né? Mas é só para a gente poder saber que é possível a gente fazer isso com os dados de uma plataforma de força. Aí eu tenho aqui impulso, né? Impulso na fase concêntrica. Existe uma certa discussão com relação a isso. Por exemplo, a gente fala bastante de potência. Potência de pico isso, potência de pico aquilo. Porém, a altura de um salto vertical ele vai estar extremamente dependente do impulso gerado. E impulso gerado é toda aquela área de força que está na área do movimento, da fase concêntrica. Eu vou mostrar para você como a gente separa essa fase concêntrica da fase excêntrica aí nos próximos passos aí da planilha. Eu tenho aqui tempo para atingir taxa de desenvolvimento de força a partir do início da fase concêntrica. E aí a gente vai tendo outras informações. Uma coisa bem interessante, a altura do salto. Eu tenho aqui a altura integral, 34,9 centímetros. E a altura integral menos o desprendimento, 24 centímetros. Mas por que 34 e por que 24? Quando o sujeito vai fazer um salto, a hora que ele sai do chão, o centro de gravidade dele, o centro de massa, ele já está acima do nível zero. Porque a hora que ele começa o movimento do salto, ele está com a planta do pé no chão. Na decolagem, ele está na ponta do pé. Então, quando ele está na ponta do pé, obviamente, o centro de massa dele, o centro de gravidade, já também está acima do nível inicial. Então, por isso que eu tenho essa diferença aqui. Então, sempre que você for ler um artigo, ver alguma coisa relacionada ou ver um relatório de salto vertical, dá uma olhada para ver a que se refere aquela altura de salto. Porque pode ser deslocamento, porque geralmente a gente fala deslocamento do centro de gravidade. Quando eu uso um tapete de contato, eu não meço deslocamento do centro de gravidade. O que geralmente eu estou medindo ali com o tapete de contato é tempo, né, tempo de voo. E aí eu estou vendo o quanto ele saiu do chão, o que é diferente do deslocamento do centro de gravidade. Mas também isso daí é assunto para um vídeo específico, né? E aí eu vou ter aqui pontos, né? Que hora que ele iniciou o movimento, início da fase de voo, duração. Aí todo esse conjunto de dados é o que a gente chama aí de radiografia do salto vertical. Mas isso são resultados são resultados numéricos, né? Eu tenho valores absolutos ali. E geralmente quando eu vou fazer uma análise do salto vertical, uma coisa importante é eu fazer uma análise também, uma análise visual do comportamento, como que aquela força se comportou. Isso a gente vê aqui depois no gráfico geral. Isso daqui, são os dados gerais aí que foram todos esses dados aqui, todos eles foram calculados em função dessa entrada de dados. Eu tenho o tempo, eu tenho a força na perna direita, a força na perna esquerda. Então, nesse caso específico dessa planilha, foi medido só isso aqui. Eu tenho lá o tempo, qual é a força naquele instante da força da perna direita e da força da perna esquerda. Isso daqui foi feito numa taxa de amostragem de 600 Hz. Então, a cada 1,6 milésimos de segundo, eu tenho um valor de força.
Baseado nessa informação, aí eu tenho alguns cálculos, né, que também é um vídeo, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, e já tem algumas coisas aí no nosso canal também. Aí eu consigo calcular tudo isso aqui, ó, força resultante, qual que é a aceleração, velocidade, posição, potência, os valores relacionados aí ao peso corporal, força resultante, velocidade só no movimento. Aí eu consigo fazer uma série de coisas. Ó. Deixa eu mostrar graficamente como que dá para fazer isso. Aqui, vamos ver até onde vai. Aqui, ponto. Aí pega tudo. Inserir gráfico. Aqui, vamos aumentar isso aqui, joga para cá. Beleza. Então, aqui está tudo misturado. Todas essas informações aqui estão nesse gráfico. Vamos tirar isso e vamos isolar. Então, eu tiro aqui e vamos deixar só a força. A força somada. Força da perna direita junto com a força da perna esquerda. Isso aqui é a força do salto. Então, fez aqui. Ó. Isso aqui é o que uma plataforma de força faz. Ela mede força. Ponto. Tá? Aí depois os algoritmos vão pegar essa força e o tempo e fazer uma infinidade de cálculos. Por exemplo, desse conjunto de dados aqui, eu quero saber qual que... Vamos separar alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Ó. Eu quero saber qual que é a porção desse conjunto de dados que representa a fase concêntrica. Vamos ver aqui, força... Ó, eu quero só no movimento. Ó. Vamos um pouquinho antes. Ó, eu quero força no movimento. Eu quero saber só o que foi movimento aí no salto. Então, o movimento começou aqui, tá? E terminou aqui. Tá? Então ele começa na hora que ele vai começar o contramovimento, no caso de um salto contramovimento, e termina na hora que ele sai do chão. Então esse conjunto de dados aqui é o conjunto de dados do movimento, que geralmente é o que nos interessa na avaliação do salto. Aí eu quero, vamos isolar um pouquinho aqui, ó, força na fase concêntrica. Eu quero saber só a força na fase concêntrica. Ó. Força na fase concêntrica é esse trecho aqui. Ó. Vamos aqui. Pôr vermelho, tá vermelho. Ó. Daqui até aqui. Ó. Isso daqui é força na fase concêntrica. E aqui a gente tem, consequentemente, a força na fase excêntrica. Então, aquele conjunto de dados, aquelas bolinhas que eu mostrei lá no começo, eles vão servir para dar parâmetros para a gente poder, para o algoritmo poder calcular isso. Se a gente não faz a parametrização correta, isso daqui muda totalmente. Tá? Então, a gente acaba tendo uma modificação. Aí, dependendo da maneira como a gente fez, a gente pode aumentar ou pode diminuir a nossa margem de erro. Mas isso você só vai saber se você domina o assunto. Tá? Então, esse daqui, aí eu tenho como dividir isso aqui. Ó. Então, isso daqui, fase excêntrica, fase concêntrica. Tá? Vamos fechar. Aí eu posso... aqui eu estou falando só da força. Mas aí a gente pode... vamos trocar isso aqui. Ó. Aqui eu estou com a força no movimento. Eu quero saber a velocidade. Por exemplo, velocidade do quê? Velocidade de deslocamento. Opa! Velocidade, vamos ver, força. Tem alguma coisa a mais de força aqui. Vamos lá. Tira isso aqui, vou deixar só a velocidade. Ó, isso daqui é a velocidade no movimento. Ó. Ele está parado, fez um movimento para baixo, velocidade negativa, parou. Esse ponto aqui é o ponto que o sujeito está na parte mais baixa lá, que a velocidade é zero, a hora que ele parou lá embaixo. Aí ele começa uma ascensão aqui na velocidade. Atinge a velocidade de pico, tá? Em seguida a velocidade de pico, depois da velocidade de pico, a velocidade começa a cair. Logo no início dessa queda de velocidade, aí ele sai do chão. Ó, vamos pegar aqui, ó, posição, por exemplo. É isso que eu estou falando aqui. Vamos... Posição no movimento. Vamos tirar a velocidade e deixar só a posição. Ó, isso que eu estou falando aqui. Clicar.
aqui, nesse ponto aqui, ó, ele está parado. Até a hora que ele começa o movimento em algum ponto por aqui. Começou o movimento é para baixo. Consequentemente, ó, isso aqui é a posição. Como se a gente estivesse olhando de lado o sujeito fazer o movimento, ele está agachando, aí o centro de gravidade dele está descendo, desceu até aqui, ó, perto de 30 centímetros. Aqui, tá, é o ponto de menor descida ali, a hora que ele agachou, que ele parou lá embaixo. Aí ele começa a impulsão. Aí ele vai começar o movimento para cima. Então, daqui para cá, ele vai começar o movimento para cima. Ó, esse ponto aqui, ó, que eu parei a seta, isso daqui é a hora que ele está na posição 0, ou seja, a planta do pé no chão. Mas ele ainda não saiu do chão. Aí, daqui até aqui, ó, ele percorreu 10 centímetros. Ou seja, a hora que o centro de massa dele, o centro de gravidade, já está 10 centímetros acima da posição inicial, que é essa aqui, ó, da faixa da linha verde, ó. Aqui. Ó, que é a posição inicial, ele vai estar 10 centímetros acima. Só depois que ele tiver 10 centímetros acima que ele realmente saiu do chão. Então, a velocidade máxima, né? Eu falei para você agora há pouco, ó, a velocidade máxima, ela ocorre nesse ponto aqui, ó. E aqui, nesse ponto, nós temos a velocidade de saída. Por isso que lá no relatório, vamos fechar aqui, ó. Aqui, ó, no relatório eu tenho, ó, velocidade máxima e eu tenho velocidade de saída. Então, são dois pontos distintos. Então, se você é um professor aí universitário, você é um cientista do esporte, você quer realmente fazer uma boa avaliação do salto vertical, você precisa ter uma plataforma de força à sua disposição. Tá? Aí fala, mas isso é muito caro, isso eu não sei o que. Cara, hoje não tem mais desculpa. A principal desculpa para não se ter uma plataforma de força em uma universidade, uma faculdade de educação física, é a falta de conhecimento do que a gente consegue tirar de uma plataforma de força. Não é o custo. Porque certamente a gente tem equipamentos muito mais caros dentro de uma faculdade, que muitas vezes não traz todo esse conhecimento que eu estou mostrando aqui, todas essas possibilidades de análise. E isso eu estou falando só do salto vertical, e especificamente do salto contra movimento. Aí eu posso usar isso para posicionamento do centro de gravidade, eu posso usar isso para push-up, né, que no caso aí seria flexão de braço, né? Eu posso usar isso para agachamento, eu posso usar isso para supino, eu posso usar isso para uma infinidade de coisas. Então a plataforma de força, ela é extremamente rica para possibilitar que você consiga tirar o máximo proveito possível de um salto. Porque hoje a gente usa tapete de contato. Por quê? Porque é barato e todo mundo usa. Eu chego isso é lógico, não depende muito de pesquisa, não, um achismo meu. A gente poderia ter avançado muito no conhecimento das variáveis de salto vertical se a gente usasse mais plataformas de força do que tapetes de contato. A gente usa tapetes de contato porque eles são baratos, são fáceis de serem utilizados. Porém, o resultado que ele nos dá é muito pobre comparado com uma plataforma de força. Então, se você realmente é um profissional de educação física, um cientista do esporte, que está inserido aí no meio acadêmico, que vai trabalhar com pesquisa, é fundamental que você realmente tenha à sua disposição uma plataforma de força. E, voltando aqui para os dados aqui, né? Então, aqui deu para entender mais ou menos esse ponto aí entre força, a velocidade de saída, velocidade máxima e por aí vai. Aí a gente tem um relatório. Geralmente a plataforma de força, ela solta um relatório. A gente é muito habituado a trabalhar apenas com altura de salto, né? Que é o que a gente aprendeu, na verdade a gente está aprendendo ainda, né? E a plataforma de força, muitas vezes, ela assusta quando a gente tem essa infinidade aí de resultados. Isso realmente inibe a gente de estar utilizando.
Então a gente tem aí dentro aqui do nosso grupo, né, a gente tem um programa aí de formação de avaliadores que ensina a utilizar exatamente os dados aí. Eu dou aula, aí tem outros profissionais, a gente tem bastante gente que está inserida, não só dados aí de plataforma de força, como também análise aí de ergospirometria, encoder linear, tapete de contato, ventilometria, dinamometria e por aí vai. Tem uma infinidade de assuntos aí que a gente trabalha dentro aí do nosso programa de avaliação, né, que é o avaliador de alta performance. Mas voltando aqui ao relatório. Então, aqui esse relatório, eu já tenho aqui a junção dos gráficos, que tenho esses resultados, né? Junto com alguns gráficos aqui que a gente consiga já visualmente olhar e ter uma noção de alguma coisa, né? Velocidade, potência, aceleração, posição, os resultados aqui do salto, né? Aí eu tenho uma legendazinha, e aí eu vou tendo os resultados aqui. E eu tenho esse gráfico geral, onde eu posso estar explorando as coisas que eu quero ver. Né? Por exemplo, aqui você está vendo o gráfico aqui do salto. Né? O gráfico de força. Qual força? A força total. Mas eu quero saber também como que foi, nesse caso específico aqui, que é uma plataforma bipodal. Existe lá a plataforma bipodal, existe a unipodal. A unipodal é uma plataforma só, não diferencia a perna direita de perna esquerda. A bipodal são duas plataformas que diferenciam a força que é realizada na perna esquerda e na perna direita. Então, eu quero ver que a força da perna direita. Então, isso daqui é a força total, isso daqui foi a força da perna direita. E aí eu quero ver a força da perna esquerda. Então, a força da perna esquerda. A gente vê que existe um pequeno desequilíbrio entre lateral direita e esquerda aqui a hora que ele está parado. Ou seja, ele está parado, está bem paradinho ali, bonitinho, só que está desviando um pouquinho a força para uma lateral. Na hora que ele faz o movimento, essa diferença ela já é menor. Então, durante o movimento, nesse exemplo aqui, existe uma diferença menor das forças entre lateral direita e lateral esquerda. Isso está mais na hora que ele está parado. Pode ser por algum problema de postura, sei lá, alguma coisa que aí precisaria ser investigada aí. Então aqui eu consigo visualizar isso graficamente. No caso aqui eu estou vendo a força. E eu tenho o movimento, né, a amostragem total. A amostragem total aqui foi de uma duração de 5 segundos. Mas se eu quero isolar só o movimento, imagina que eu quero ver de maneira mais isolada só o movimento, só a força realizada no movimento do salto. Então eu venho aqui nessa coluna vamos fechar esse gráfico. Eu venho aqui e eu seleciono, eu tiro o 0 dessa coluna, que eu vou isolar tudo que não é movimento. Então tudo que não é movimento, nessa coluna aqui, essa coluna K, que é a verdinha, ele está como 0. E tudo que é movimento, ele recebe um valor acima de 0. Então, isolei aqui, vou mostrar como que ficou aqui, inserir, gráfico, eu isolei só o movimento, A hora que eu faço isso, para cá, ele já vai jogar só esse conjunto de dados do movimento. Então, a hora que eu comecei o movimento, né, o sujeito lá começou o movimento, o contramovimento, abaixou, teve uma oscilação aqui, que é um ponto que visualmente a gente já precisaria investigar, porque isso aqui ele precisa descer limpo. Então, uma inspeção visual, uma avaliação visual é fundamental dentro do processo de análise de salto vertical. Aí a gente tem aqui o comportamento, beleza, tá? Aí vamos tirar aqui, vamos voltar, deixar sem nada aqui, sem nada aqui. Então, estou só com gráfico de força. Mas eu quero ver como que foi a velocidade no movimento. Isso aqui é a velocidade. Então, 0, fez uma velocidade para baixo, velocidade para cima. Lembra que eu falei para você que velocidade máxima é diferente de velocidade de saída? Então, daqui até aqui ele ainda está no chão. Sendo que nesse ponto aqui, é a velocidade máxima. A hora que ele sai do chão é esse ponto aqui,
Então eu tenho a minha velocidade máxima que ocorreu aqui, e depois mais ou menos alguns milésimos de segundo que ele saiu do chão, eu tenho a minha velocidade de saída. Geralmente a velocidade de saída, ela fica aí na faixa de 6 a 8% menor do que a velocidade máxima. Ó, vamos pôr uma outra, a potência, ó, a posição, ó, vamos pegar aqui a posição, ó, mesma coisa, ó, posição 0, fez o movimento, foi lá embaixo, aqui, ó, a hora que ele saiu, estava aqui, ó, mais ou menos aí perto de 10 centímetros na hora que saiu do chão. Ah, quero ver qual que é a potência, potência no movimento, ó. Isso aqui é o gráfico de potência, ó, potência de pico, tá? A hora que ele sai do chão, ó, potência 0, tá? Então, todos esses cálculos, eles são oriundos lá daquela primeira informação que eu falei para você, que é essa entrada de dados aqui. Ó. E aí eu posso, ó, vamos voltar, vamos ver o que mais temos aqui. Vamos voltar para... Uma coisa interessante, lembra que eu falei da taxa de desenvolvimento de força? Uma coisa interessante bom, primeiro passo, a gente precisa entender o que é a taxa de desenvolvimento de força. Depois você assiste aí no canal, aí tem um vídeo só sobre taxa de desenvolvimento de força. Depois você dá uma olhadinha lá. Vamos voltar aqui ao gráfico de força. Aí eu quero saber onde ocorreu a maior taxa de desenvolvimento de força da fase concêntrica. Na fase concêntrica, que é a fase de impulsão. Ó, ocorreu nesse ponto aqui. Ó. Mas eu quero ver o que é fase excêntrica e fase concêntrica desse conjunto de dados. Ó, vamos separar aqui. Ó. Eu tenho... No movimento aqui, eu posso separar em três grandes fases aí o contramovimento. Eu tenho o início da fase excêntrica até o começo da frenagem, ó, que é isso aqui. Ó. Então, eu estou soltando o peso do corpo. Chega num ponto em que eu paro de soltar o peso do corpo e eu começo a frenar o movimento. Fazer entro na fase de frenagem. Que alguns autores, né, às vezes até falam que a fase de frenagem é a fase excêntrica mesmo. Tal. Aí gera uma certa discussão. Mas aqui a gente tem, vamos separar aqui nessas duas fases. Aí eu tenho a fase de frenagem. Ó, isso daqui tudo, com essas duas coisas aqui, o que está em azul e o que está em verde, é fase excêntrica. Né? E aqui eu tenho a fase concêntrica. Ó. Então, o que está em laranja é fase concêntrica do salto vertical. Essas coisas aqui eu só consigo se eu tiver uma plataforma de força. Se eu tiver um tapete de contato, eu não consigo fazer isso. Isso aqui só é possível com a plataforma de força. Então, e aí eu consigo aqui, ó, essa linha vermelha que está aqui, ó, vou pegar essa faixa vermelha que está aqui, ó, isso daqui é o ponto, né, o trecho em que ocorreu a maior taxa de desenvolvimento de força. Então, existe bastante, assim, algumas dúvidas, né? Existem bastante dúvidas com relação ao salto vertical que a gente tem. Uma coisa que é certa, né, que a gente precisa fazer é melhorar o nosso entendimento com relação a esse assunto. Então, o salto vertical, a altura do salto, a performance do salto, ela pode estar diretamente ligada a uma performance de rendimento em algumas modalidades, né? No ganho de força e outras coisas. E a performance do salto vertical, ela não depende... deixa eu voltar aqui para potência. Ó. Vamos lá, potência. Ó, potência de pico. Ela não depende exatamente dessa potência de pico. Ela depende da quantidade de força. Ela depende... força total. Força total. Ela depende da quantidade total de força que eu fiz aqui, ó, nessa área. Na verdade, é a quantidade total de força resultante. Força resultante é toda a força que eu faço subtraindo a minha força-peso. Ou seja, o meu peso corporal. Então, seria uma força líquida, vamos dizer assim. Então, se eu peso 100 quilos e eu fiz 150, quer dizer que 50 quilos
é força resultante. 100 quilos é a força do meu peso que está sendo exercido ali contra o solo. Então a força resultante aqui, ó, quanto maior for a área embaixo dessa curva aqui, maior vai ser a minha altura de salto. Então a altura de salto não depende exatamente da potência de pico gerada, mas sim da área, de quanto maior for essa área de força resultante. Existe uma bibliografia com relação a isso. Se tiver dúvida, você pode pedir para mim, eu mando para você uma bibliografia específica sobre esse ponto. Então aqui, ó, eu tenho essa área, né? Então aqui eu dividi aqui em fases. Eu tenho 4 fases aqui, ó. Tenho 3 fases que são as normais aí que a gente faz aí que está separando aí o salto vertical, né? O contramovimento. Fase excêntrica, né? Que é essas duas aqui, a verde e a azul. Fase concêntrica, laranja. E a quarta, que seria uma fase onde eu tenho a maior taxa de desenvolvimento de força. Quanto mais próximo ela estiver aqui do início da fase concêntrica, maior é o indicativo de que eu consigo ter uma boa transferência do componente elástico, que está sendo realizado aqui, para essa fase. Porém, isso ainda, lógico, demanda mais estudos a respeito disso. Se a gente utilizasse mais plataformas de força para as nossas análises do salto vertical, certamente isso daqui já não seria uma dúvida muito grande que a gente teria. A gente já teria um conhecimento muito mais profundo dentro dessa área aí do conhecimento. E eu posso encontrar pontos aqui também. Eu quero saber uma coisa interessante aqui. Vamos pegar aqui, vamos pôr os pontos aí primeiro. Início do movimento. Tá? Cadê? Ponto do início do movimento aqui, ó. Aqui ele pegou lá o início aqui do movimento, né? Ele está separado, não vai destacar muito aqui, ó. Mas aqui eu tenho uma linha preta no início aqui. Vamos colocar um outro aqui, ó. Quero saber, o ponto de maior velocidade negativa. É esse ponto aqui, ó. Então, quando eu tenho a maior velocidade negativa, quer dizer que é o início da minha frenagem. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo que essa linha preta, ela apareceu bem na junção entre a faixa azul e a faixa verde. Então aqui é o ponto onde eu tenho essa definição aí, entre o que é fase excêntrica e entre o que é fase eu estou soltando o meu peso e eu estou começando a fazer a frenagem. Vamos pôr aqui, ponto de início do movimento já foi, velocidade negativa, início da fase concêntrica. Então ele vai aparecer aqui. Tá? Então aqui eu estou sobrepondo, né? Estou sendo redundante aqui porque eu já tenho essas divisões com a separação das fases. Se eu não tivesse essa separação das fases, então aí o ponto ele iria aparecer. Então nesse ponto aqui, eu tenho uma mudança aí de fase, no caso aqui, eu estou iniciando a minha fase de frenagem. Nesse ponto aqui, eu comecei a minha fase de concêntrica, né, que seria a impulsão propriamente dita. Vamos tirar esse aqui. Eu quero saber onde ocorreu a maior potência, por exemplo. Aliás, vamos lá, maior velocidade. Maior velocidade de deslocamento do centro de gravidade. Ponto de máxima velocidade. Ponto de máxima velocidade aconteceu aqui, nesse ponto aqui. Qual que foi o ponto de maior potência? Será que ele está antes ou será que ele está depois desse ponto? Ponto de máxima potência. Início, pico de potência. Aqui, potência máxima. A potência máxima, ela aconteceu aqui, tá? Então, a potência máxima, geralmente, ela ocorre antes da velocidade máxima. E eu quero saber onde ocorreu aqui, eu tenho a potência, né? Então, a potência ocorreu nesse ponto aqui, Aí eu quero saber onde ocorreu a força máxima. Força máxima, olhando ali, a gente já tem uma noção, né? Maior força, maior pico de força. Pico de força. Então, geralmente eu tenho essa sequência.
primeiro eu tenho um pico de força, depois eu tenho o pico de potência, depois eu tenho o pico de velocidade. Então, geralmente, a potência ela vai estar entre a máxima, o pico de força e o pico de velocidade. Sendo que o pico de velocidade, ele sempre vai ocorrer quando a planta do meu pé, no caso aí do salto contra movimento, quando a planta do meu, não só o contra movimento, mas também no outros tipos de salto, no salto vertical em geral, quando a planta do pé ela estiver ainda inteira no chão, porque a hora que o meu calcanhar começa a sair, a minha velocidade naturalmente ela já começa a ser reduzida. E eu só vou sair do chão quando a ponta do pé estiver fazendo isso aqui. O meu tornozelo já está mais para cima e eu saltei, saí do chão. Então eu tenho vários pontos. E aí eu posso ir cruzando, né? Aí dá para, a partir daqui, aí eu posso fazer eu posso derivar disso, pegar esses dados, todos esses dados, e aí eu faço a minha análise. Você pode fazer a sua análise. Então, dá para a gente perceber que se você tiver uma plataforma de força aí na sua universidade, para o seu trabalho, né, de pesquisa, dentro de salto vertical, não só salto vertical, bastante coisa. Dá para você avançar muito dentro dessa área de conhecimento, sem contar que você pode produzir os seus trabalhos de uma maneira muito mais original. Então você consegue cruzar N informações. É óbvio que para isso você vai ter que ter um conhecimento prévio. E a gente está aqui para te ajudar dentro dessa área. Aqui embaixo, ó, então eu tenho os resultados, eu tenho todos esses resultados. No gráfico aqui, ó, eu consigo também visualizar. Aqui, por exemplo, eu quero saber qual foi a duração da fase de voo, 437 milésimos aqui, para esse salto aqui. Vamos voltar tudo aqui, ó. Coluna, aqui, ó. Então vamos voltar todo o conjunto de dados para lá. Voltou tudo para cá. Vamos tirar esse aqui, vamos tirar os pontos, 100. Então, ó, tem aqui a minha força de reação contra o Sol. Aí eu quero saber qual foi a duração do movimento, tá? Fase excêntrica junto com fase concêntrica, ó, 875 milésimos de segundo. Eu quero saber qual que foi a duração da minha fase concêntrica, ó, 322. Eu quero saber qual é a duração da minha fase excêntrica, ó, 553. Quero saber, então aqui, ó, tem a força de pico na fase concêntrica, ó, força de pico na fase concêntrica, 1254. Mas eu quero saber força resultante, que é aquela força menos a minha força peso. Vamos ver, força de pico resultante, ó, força de pico resultante, ó. Isso aqui está pelo peso corporal, ou seja, 1,168 peso corporal, força resultante de pico, né? Vezes peso corporal. Então, isso aqui é força de pico do peso corporal. Vamos ver se eu tenho força de pico. Força resultante de pico. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá. Força. Força de pico de resultante. Aqui, ó. Força resultante. Força resultante de pico na fase concêntrica, ó, 676. Ou seja, além da minha força peso, eu fiz, quer dizer, esse indivíduo, esse salto, né, fez 67 quilos de força para realizar esse salto, né? Aí eu tenho aqui um impulso, né, que é a média da força resultante multiplicado pelo tempo da fase concêntrica. Então eu vou pegar esses dois resultados, né, se não me falha a memória esse cálculo, né? Pode ser que eu esteja errado, de repente estou errando aqui na hora que eu estou falando, né? Mas eu vou usar a minha força resultante na fase concêntrica e multiplicar pela duração dessa fase concêntrica. E é esse impulso que ele vai estar diretamente relacionado à minha capacidade de gerar uma altura de salto maior. E aí eu vou tendo outras coisas também, ó, taxa de desenvolvimento de força, então aí eu vou tendo bastante coisas aqui dentro dessa, eu consigo visualizar aqui. Então isso é uma ferramenta muito interessante
Para você que está aí inserido aí no mundo da ciência do esporte, você que é um professor universitário aí, que dá aula aí para graduação aí de educação física, é cientista do esporte aí dentro de algum clube aí do esporte de alto rendimento. Então a plataforma de força é uma ferramenta que ela pode dar muitos subsídios para a gente. Mas é óbvio, eu tenho que saber como que eu posso utilizar esses resultados. E é aí que é a nossa maior deficiência. A nossa maior limitação é em saber utilizar. Tanto que, por incrível que pareça, muita gente tem trabalhos, aí tem plataforma de força, e utiliza a plataforma de força para medir tempo de contato, tempo de voo. Isso é simplesmente um absurdo, né? Você ter uma plataforma de força e usar isso como se fosse um tapete de contato. E isso acontece por quê? Primeiro, porque é mais prático, é óbvio que é mais prático pegar só o tapete de contato, só o tempo de voo e fazer um cálculo. Porém, ó a quantidade de coisa que eu estou deixando de aproveitar em um único salto, porque eu não sei utilizar aquele raio, esses raios desses negócios que eu estou falando para você aqui. Tá? Então, isso daí é um cuidado que a gente realmente tem que ter. É uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, que a gente precisa mudar isso. Tá? Bom, voltando aqui, né? Aí eu tenho esse último aqui, que é a comparação entre lateral direita e esquerda. Olha que negócio, assim, uma coisa bem interessante que nessa amostra aqui, exatamente nesse salto. Não sei dizer se isso acontece na maioria dos saltos, né? Mas, aqui eu tenho os valores da força na perna direita, força na perna esquerda. E aqui eu tenho os percentuais, né? Força 1 é a força na perna direita e força 2, força na perna esquerda. E aqui é a força total. Lembra que lá no comecinho, lá no meio aqui da apresentação, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho, vamos colocar, ó, aqui nenhuma, vamos pôr aqui, ó. Força lateral direita, força lateral esquerda. Opa, esquerda. Força esquerda. Tá aqui, ó. Então, ó, eu tenho um pequeno desequilíbrio entre uma lateral e outra, tá? Não tá igualzinho aqui, tá? A hora que eu olho isso daqui, ó, vamos lá. Vamos ver o que eu tenho aqui. Ó, no início, vamos ver, retorno à posição, vamos ver o que nós temos aqui. Força, início, tá bom. No início do movimento, olha o que acontece. Quando eu estou começando o meu movimento, eu começo o movimento, quer dizer, essa amostra, né, começa desequilibrada aqui, ó. Eu estou aqui, ó, 44% e 55%. Para 55% para a lateral esquerda aqui, ó. Então eu estou fazendo 311 newtons aqui na perna esquerda, 253 na perna direita. Isso no início do movimento. Por quê? Porque eu estava naquela fase lá que eu estava parado, eu estava desequilibrado, e na hora que eu comecei o movimento, eu comecei desequilibrado. A hora que eu joguei o meu peso para baixo, que é a maior força negativa, essa diferença ela começa a diminuir. Ó, 53, 43, eu já começo, ainda tenho diferença, porém ela começa a diminuir. A hora que eu acabei a minha fase excêntrica, ó, essa diferença ela já passa a não existir. Então eu estou aqui, ó, 50%, 50,3, 49,6. Isso aqui está dentro da margem de erro. Então eu posso dizer que, ó, isso aqui é a mesma coisa. Então para um avaliador, a hora que ele bate o olho nisso, ele vai saber que, ó, 50,3 é igual a 49,6. Se o cara vier falar para mim que, ó, eu tenho uma plataforma de força e a minha diferença é 0,5%. Cara, não dá. É uma margem de erro que a gente não consegue. Ela vai estar dentro, é uma diferença que está embutida dentro do erro do procedimento, do método, do equipamento, de tudo que está envolvido. Então quer dizer que 50,3 é igual a 49,6. Tá? Não é um reloginho. O corpo humano não é um reloginho que eu consigo ter essa definição. Eu posso ter um pouquinho mais, posso ter um pouquinho menos.
Mas isso daqui é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho basicamente a mesma força. Se eu for pensar em quilograma, 50,2, 49,5, 700 gramas em relação a um outro. É pouca coisa, tá? E eu posso estar incorrendo num erro, porque eu tenho ruído elétrico, eu tenho filtro, eu tenho um monte de coisa dentro desse sinal que pode estar reduzindo ou aumentando, quer dizer, aumentando o erro não, né? Mas influenciando na medida. Aí eu quero saber, ó, pico de força na fase concêntrica. Ó, pico de força na fase concêntrica, o erro também, ó, é 49,1, 50,8. É um pouquinho diferente, porém já é uma coisa mais igual. Então, o que dá para perceber quando eu vou olhar esses dados aqui, ó, vamos ver, força máxima TDF, ó, na máxima TDF, eu tenho um pouquinho mais de força para o lado esquerdo, mas entra dentro da margem de erro, ou seja, nos pontos críticos ali do salto, nesse exemplo aqui, a força ficou equalizada. Porque se ela não tivesse equalizada também, imagina que eu faço mais força com a perna direita do que na esquerda na impulsão. O que vai acontecer? A hora que eu saltar, eu vou cair para fora da plataforma. Porque se eu fizer mais força com a perna direita, a minha força vai ficar, não vai ser para cima, ela vai ser para o lado. Tá? Então, se eu tiver uma diferença muito grande, eu não vou saltar para cima, vertical, eu vou saltar horizontal para o lado. Então, o corpo humano, possivelmente ele já deve ter alguns mecanismos internos que fazem essa equalização. Tá? A propriocepção ali do corpo humano, ela já equilibra isso. Porém, isso daí é lógico. Eu estou chutando aqui, é só um salto, né? Onde a gente percebe esse tipo de coisa. Mas isso é óbvio que precisa de um trabalho. Seria uma ideia, por exemplo, de pesquisa aí com plataformas de força bipodais. Né? Pode ser que eu estou falando aqui uma grande besteira. Mas, de repente, isso daí pode ser um achado que pode trazer alguma relevância ou alguma importância, ou pelo menos aumenta o nosso nível de conhecimento com relação a salto vertical. Bom, basicamente isso aqui. E dentro dessa área, a gente teria muito mais coisa para estar falando, né? Então isso daqui é só uma apresentação dessa planilha, que seria um relatório aí de salto vertical que eu consigo fazer com uma plataforma, tendo os dados aí de uma plataforma de força. É óbvio que se a gente pegar cada um desses pontos aqui, ó, só a velocidade de saída, o tempo de voo, cada um desses pontos dá para a gente ficar falando um montão aí só sobre cada uma dessas coisas. Então, isso é só para você ter uma ideia da riqueza que você pode ter tendo uma plataforma de força aí na sua universidade. E é óbvio que utilizando ela de uma maneira adequada, né? Não é utilizar como muita gente acaba utilizando como se fosse um tapete de contato caro. Então, então esse vídeo é basicamente para mostrar essa planilha, né, que você viu aqui, e aí você pode tirar suas conclusões, se isso daí pode ser ou não interessante para que você tenha aí no seu trabalho, aí na sua universidade, no enriquecimento aí do seu trabalho de mestrado, doutorado, para os seus alunos aí de mestrado, doutorado, nas ciências do esporte aí para avaliação do salto vertical, e tudo isso daqui eu consigo fazer com agachamento também. Posso fazer isso aqui tudo com sobrecarga. Então imagina aí, você trabalha com o VBT. O VBT é o treinamento baseado em velocidade, que é uma maneira teoricamente mais simples de se utilizar os resultados da medida de velocidade para ter uma predição de força. No caso, com a plataforma de força, você não está fazendo uma predição de força, você já está medindo a força de maneira mais direta. Então você consegue ter um resultado que seria muito interessante também. Pode cruzar com os dados do VBT também, né? Que é o que geralmente para VBT usa-se o encoder linear, acelerômetros e outros equipamentos. Mas
Dentro da minha cabeça, é inconcebível que uma universidade realmente não tenha uma plataforma de força e essa plataforma de força não seja uma ferramenta para mostrar para os alunos a importância e como se deve trabalhar a força dentro da nossa área de atuação, dentro da educação física. Seja para treinamento, reabilitação, seja lá para o que for. Afinal de contas, a força é a principal variável do movimento. Sem a força, a gente não levanta nem da cama. Tá? Agora, como que a gente trabalha com essa principal variável do movimento em uma universidade, uma faculdade de educação física, se a gente nunca mostrou o que é uma medida de força para os nossos alunos? Bom, um abraço e até o próximo vídeo.